Um presente, uma lembrancinha de Natal, para quem gosta, para os familiares, para a família como um todo. E aí, ontem falamos com os representantes da 25 de março, do Brás, e hoje vamos conversar com o Luiz Augusto Ildefonso, que é diretor institucional da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Porque os shoppings estão lotados já faz algum tempo, algumas semanas pelo menos, e isso é muito bom para o senhor, né? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Como que está o movimento esse ano? É melhor do que nos anos anteriores para os lojistas de shopping? Olha, esse ano está melhor e está tendo uma ascensão nos últimos anos. Depois da pandemia, que teve uma queda brutal, os anos seguintes têm aumentado. Foram os primeiros aumentos, as lojas de departamento e as grandes redes. Então, esses lojistas menores, de pequenas lojas, eles se aproveitam bem desse movimento bastante forte de clientes dentro do shopping, que muitas vezes esses clientes estão entrando lá para comprar numa determinada loja e são sensibilizados para comprar nas lojas aí menores, pela vitrine bem exposta, pelos produtos com condições financeiras muito boas. Então, esse lojista menor é aquele que mais se aproveita e também a cada Natal ele evolui na sua técnica de vendas. Ô, Luiz, só para ficar claro aqui, o Shop está colocando um aumento, não é, com relação ao ano passado. Aí eu fui pegar os números do ano passado, Natal de 2023, e foi o melhor resultado desde 2019, ou seja, um ano anterior ao início da pandemia, não é? Então a gente pode já falar que 2023 foi o melhor ano desde a pandemia. Então, com esse aumento com relação ao ano passado, a 23, então supera também, vai ser o melhor ano desde o início da pandemia. É isso agora, 24? Exatamente. Ele vai tomar o lugar de 2023 pelo horizonte de vendas que a gente está estimando aí no Natal. E em números mais concretos das vendas, esse aumento de 6, 7% significa quantos milhões de vendas dentro dos shoppings do país? Dá para fazer esse tipo de previsão, de estimativa? Ainda não dá, a gente ainda não tem consistência para fazer isso. Mas deve ser um valor, no ano todo, os shoppings vão vender 200 bilhões de reais. E o Natal é mais ou menos um terço disso. Vai ser uns 60, 70 bilhões, provavelmente. Olha que interessante a gente pensar que um terço do faturamento anual de um shopping, hein, Danilo, vem É dessa de época do dezembro. Natal, que já começou há algumas semanas, né? Quando que começa já esse movimento focado pro Natal? Olha, pelo próprio otimismo que o mercado tem encarado e a evolução das vendas, o mês de dezembro tem sido excelente desde o início do próprio mês. Normalmente, em anos anteriores, o Natal começava a ser mais volumoso lá pelo dia 10, 12 de dezembro. E este ano, desde o início do mês de dezembro, a gente está com as vendas crescendo sempre mais do que em 2023.
Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, com Luiz Augusto e o Delfonso, diretor institucional da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, dividindo aqui conosco, compartilhando esse balanço, esse raio-x aí das vendas nesse período, né? Eu queria saber o seguinte, tirando, claro, excluindo, não é, a questão populacional, não é, das grandes praças, dos grandes centros, não é, mas pegando um número aí, por um ranking aí, um top 3, quais são as capitais, os estados que representam mais aí o valor, que estão alavancando esse aumento, hein, Luiz? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre ou Belo Horizonte, são as que mais se destacam. Se a gente for pegar São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, também são as cidades mais populosas e aí pode ter alguma relação com o número de shoppings, o número de lojistas também. Também, não tem dúvida nenhuma. A região sudeste do Brasil é aquela que mais tem shopping. Quantos shoppings tem a região sudeste? O senhor sabe dizer mais ou menos? O total de shoppings no Brasil são aproximadamente 640. Nossa, é bastante coisa, né? Com um faturamento muito alto também. E o senhor já destacou aqui que as lojas menores, aquelas lojas que estão presentes, por exemplo, em um shopping só, são as que mais se beneficiam dessa época do ano, porque muitas vezes a pessoa vai no shopping sem saber o que é de presente, né? Eu mesmo fiz isso, Danilo. Fui lá, entrei num shopping e falei, bom, vou achar lembrancinhas para a família nesse Natal. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor, a partir desse momento, qual que é o setor de lojas que mais vende nessa época? É roupa, é artigo de decoração, artigo esportivo? O que vende muito sempre? O que vende muito, historicamente, não vai ser diferente esse ano, é a moda têxtil, roupas masculinas, femininas, moda íntima, moda de praia, calçados vende bastante também, perfumaria, cosméticos é uma coisa que tem crescido a cada ano de uma forma bastante volumosa. E a questão dos empregos, né? Nessa época do ano, aumenta, né, os empregos temporários, né? Abertura de vagas, quanto que o setor aí, os shoppings vão gerar de empregos diretos, hein? Olha, neste período há uma contratação de mais ou menos 20% a mais de funcionários, como você falou, para esse temporário, que é dezembro, final de novembro, dezembro e janeiro. Luiz, e a gente sabe que muitas vezes as pessoas vão para o shopping e passam horas para achar um presente. O shopping todos beneficia disso? O setor de alimentação, por exemplo. Os restaurantes ficam muito mais cheios, faturam muito mais em dezembro? Sim, não tem dúvida. Essa é o grande mote de shopping center, é que você está num lugar onde você tem qualquer possibilidade do seu desejo de compra, ele é atendido. Então, isso faz com que as vendas cresçam bastante, desde pequenos lojistas até as grandes redes de varejo. É interessante observar também, não é, Luiz, Lupato, os ouvintes que nos acompanham, que a cada ano, me parece, não é, Luiz, que aumenta, e que isso é saudável, não estou falando de uma forma pejorativa, não, aumenta uma concorrência entre os estabelecimentos, entre os shoppings, para ver, não é, qual é o shopping que se destaca pela sua decoração de Natal, por atrações que envolvam ali a chegada do Papai Noel, aqueles cenários instagramáveis, hoje é dito assim, instagramáveis, que é para toda a família tirar foto, entre outros atrativos, né? Shoppings que acabam sorteando carros, itens como panetone, não é? E isso tudo também, não sei se é uma percepção só minha, viu, Luiz? Mas isso tem aumentado muito, né? De um ano para o outro, os shoppings procurando trazer de volta esse público que se perdeu um pouco na pandemia, que foi natural, né? A pandemia atingiu a todos e os comerciantes também, mas a cada ano os shoppings tentando, né, encontrar um diferencial para voltar a atrair esse público, né, e trazer então essa pessoa para esse shopping específico e não para o que está ao lado, justamente com esse diferencial de um sorteio de, como eu falei, um carro, uma moto, uma viagem. Essa competição é saudável também, não, Luiz? É super saudável isso.
é uma concorrência extremamente saudável e o que é importante quando você fala nesses atrativos extras, além da compra e venda de mercadorias. O atrativo extra é o seguinte, você, em decorrência disso, o cliente do shopping, ele permanece mais tempo no shopping, porque hoje ele não vai só para comprar, ele vai para desfrutar do shopping, como você mesmo falou, praça de alimentação, lazer, alameda de serviços. Isso é uma coisa que cresceu muito depois da pandemia e trouxe um público novo. O que é uma alameda de serviços? É aquele lugar onde concentram-se lojas de conserto de roupa, de computador, clínicas odontológicas, clínicas médicas, escolas de língua. Tudo isso foi um incremento que aconteceu com bastante vigor depois da pandemia, trazendo um público novo e que não deixa de ser comprador também. A gente falava sobre o faturamento mais alto dos restaurantes, do setor de alimentação dentro dos shoppings como um todo nessa época do ano, mas no resto do ano eu também sinto que muitas pessoas às vezes frequentam o shopping só para ir a um dos restaurantes que ali tem, acaba se tornando uma atração. O faturamento do shopping, né, das lojas como um todo, 1/3 está em dezembro, na época do Natal, como o senhor já disse. Nos restaurantes, isso também acontece? O aumento é proporcional ou não? Não, é diretamente proporcional. Com o fluxo maior de pessoas, eles se destinam a compras, lazer, comida. Comida é uma coisa que cresce muito e você pode ver que as marcas que estão no shopping hoje, tem algumas marcas novas que estão se dando muito bem. Por quê? Porque o público está lá dentro. A questão só da marca nova saber fazer o atrativo, o cliente entrar no seu restaurante, no seu fast food. Luiz, eu tenho mais duas perguntas aqui da minha parte. A primeira delas é que eu queria saber em relação ao ano passado para esse, 2023 para 2024 e também 24 para 25, não é? Novos shoppings, novos empreendimentos. Outro dia, final de semana agora, viu, Lupato? Eu fui almoçar aqui numa rua conhecida e tinha tempos que eu não passava por essa rua, era ali a Vitório Fazano, e de repente eu vi um shopping. Eu vi um shopping ali do lado do Hotel Fazano, um novo estabelecimento comercial. Tinha tempos que eu não passava por ali e já vi esse empreendimento que foi inaugurado já com uma porção de lojas, restaurantes, não é? Quero saber, Luiz, a inauguração de novos empreendimentos de 23 para 24 e também qual que é a margem de crescimento, a perspectiva de crescimento de 24 para 25. Pois não. Ao final de 2023, a expectativa que os lojistas tinham é que fosse inaugurada entrasse em operação cerca de 18 shoppings que estavam em construção. Ao final de 2024, desses 18, 9 já foram inaugurados. Tem outros 9 e mais alguns que apareceram que estão em cadência de construção em função da necessidade ou não de abrir mais rapidamente ou mais lentamente. Então, a abertura de shoppings não é o que era há 10 anos atrás, mas ainda há mercados para crescimento, como tem acontecido. Só este ano foram 9 operações novas no Brasil. Que legal, hein? E pro ano que vem, o Danilo tinha perguntado também, né, Danilo? Isso. Se há previsão, além desses 9 que o senhor falou que devem terminar devem ficar prontos, o que o senhor imagina de novos empreendimentos que podem começar a sair do papel? Olha, como eu falei, o Brasil ainda tem muita frente para shopping center. Não nos grandes centros como São Paulo, Rio, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e outras capitais, onde não vou dizer que está saturado, mas a possibilidade de crescimento nessas áreas é um pouco menor do que em cidades do interior, que é onde tem crescido mais o número de shoppings, principalmente cidades com mais de 150 a 200 mil habitantes, ainda existem certos pontos extremamente convidativos para que o empresário vá abrir um shopping lá. Agora, só para encerrar da minha parte, Luiz, da minha segunda pergunta é com relação
a economia em 2025, né? A gente tem conversado com diversas entidades, né, organizações, que 2024 tem sido um ano bom, de aumento dos números. Você mesmo, representando ao shopping, nos passou aqui alguns dados, né, importantes, que é para comemorar mesmo. Será o melhor Natal desde a da pandemia 2019, mas 2025 a gente já começa, não é? Com inflação, com o dólar nas alturas. Isso preocupa ao shopping? Isso, de alguma forma, o mercado vai se acalmar e a economia vai voltar também a crescer e apresentar números como esses vistos agora em 2024? Olha, quando se fala no ano seguinte, 2025, a expectativa que se tem é que o primeiro semestre você tem uma queda em relação a 2024. Essa queda é histórica, é cíclica, ela acontece porque no primeiro semestre só tem o Dia das Mães como data extremamente forte. Então, é natural que o volume caia um pouquinho e o próprio lojista tem a expectativa que depois, no segundo semestre, que é melhor, começa a crescer. Então, a expectativa que a gente tem é saber se o segundo semestre de 2025 vai sobrepujar o segundo semestre de 2024. Isso nós não podemos afirmar ainda categoricamente, mas o que se espera é que isso aconteça mesmo com juros altos, desemprego que está diminuindo, isso é muito bom para shoppings. O tempo de permanência do cliente no shopping tem crescido novamente. Quanto mais tempo o cliente fica, mais chance ele tem de fazer uma compra de produto no shopping. Então, esses fatores ajudam a ter uma expectativa melhor em 2025 para o segundo semestre. Luiz, e a gente já trouxe aqui alguns levantamentos do ticket médio, quanto que um brasileiro está gastando em média com os presentes de Natal. E é um valor alto esse ano, beirando ali os R$ 500, alguns levantamentos apontam. O senhor tem uma estimativa de quanto que está sendo o ticket médio de um cliente de shopping hoje no Brasil? Olha, esse valor R$ 500 é mais para o núcleo de lojas grandes e marcas extremamente vitoriosas. Mas o ticket médio no geral do shopping no Brasil é por volta de R$ 220, deve ser. Que é um valor bom também, acima dos anteriores? É um valor excelente quando você pega os shoppings menores, tá? Luiz, para a gente finalizar aqui a entrevista, hoje o último dia, né, oficialmente para a compra do presente de Natal. E aí todo mundo fala aquela história, né? O brasileiro gosta de deixar para a última hora. Não tem jeito, o povo corre aos 47 do segundo tempo para comprar um presente. Isso se confirma? Os shoppings ficam mais cheios do que o normal até para dezembro hoje? Sim, não tem dúvida. Vamos dizer, o período de maior volume de pessoas dentro do shopping foi o final de semana passado. Hoje vai ser muito forte. E o dia 24, por ter um expediente menor, fecha, às vezes algumas lojas fecham às 5 horas, você tem um fluxo de pessoas muito grande. A venda só não vai ser menor porque o tempo de abertura da loja vai ser menor também. Entendido. Luiz Augusto Ildefonso, diretor institucional da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, trazendo muitos números interessantes e talvez que você, ouvinte, nem imaginava aqui na nossa conversa no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado por aceitar o convite, por participar conosco. Um abraço para o senhor e boas festas. Um excelente Natal e começo de ano para vocês. Agradeço muito a oportunidade. Estamos à disposição de vocês. Um abraço. Obrigado, um abração, boas festas.